pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como começar no Instagram, né? 2023 tá aí, janeiro, metas novas, né? Objetivos novos, vida nova, então tá na hora da gente começar. Bom, e tem aquela velha frase, né, gente? Antes feito do que perfeito, né? Desde que bem feito. Então a gente precisa de começar da maneira que a gente, com os recursos que a gente tem, né? Da maneira que a gente consegue fazer encarar os desafios e começar realmente a expor o nosso trabalho, né? Expor para o nosso paciente conseguir nos conhecer. A gente consegue expor tanto os nossos casos, explicar procedimentos que a gente faz, né? E hoje a gente vai conversar então um pouquinho com vocês, dando algumas dicas de como você começar no Instagram se você quiser iniciar hoje. Então, vamos começar falando como que você pode definir o seu paciente dos sonhos. O paciente dos sonhos, nós adaptamos para a odontologia, né? Porque aqui o nosso objetivo é ajudar colegas nossos de profissão, dentista como você que está aí do outro lado, a se estabelecer no Instagram e a divulgar o seu trabalho. Hoje em dia não adianta mais você simplesmente ser bom no que você faz se as outras pessoas não souberem que você é bom naquele determinado procedimento, que você é excelente na execução daquele procedimento. Então, o paciente dos sonhos é o que as empresas de marketing acabam chamando de persona, né? No nosso caso aqui vai ser o nosso paciente dos sonhos. É você literalmente imaginar uma pessoa com todas as características ideais que você gostaria que o seu paciente da sua clínica no dia a dia ali, que a sua agenda tivesse cheia desse tipo de paciente. Então eu vou te pedir para pegar papel e caneta na mão e eu vou junto com vocês aqui colocar os tópicos que você precisa definir antes de começar a sua produção de conteúdo. Então a primeira coisa é definir o gênero. Esse procedimento que você sonha em fazer o dia inteiro no seu consultório, que está dentro da sua especialidade, geralmente é homem ou é mulher que procura mais esse procedimento. Então você vai anotar, né, de acordo com a sua especialidade, com o procedimento que você deseja executar a maior parte do tempo no consultório. Segunda característica desse paciente dos sonhos que você precisa definir, a faixa etária desse paciente. São pacientes mais velhos? São pacientes mais jovens? São adolescentes? São crianças, né? E aí, no caso, só um adendo, se você for odontopediatra, o ideal, o seu paciente dos sonhos, na verdade, não vai ser a criança, vai ser os pais dessa criança, porque a criança não vai sozinha para o consultório, então você tem que se comunicar com os pais, tá? Só um detalhe ali para você definir certinho. E um outro fator muito importante é você saber quais as dores, as dúvidas, as dificuldades que esse paciente dos sonhos ideal para o seu caso, que ele tem. Vou te dar um exemplo. O meu caso, eu foco mais no consultório, na parte estética, principalmente no clareamento. Eu desenvolvi um protocolo de clareamento que é personalizado para cada paciente. O meu paciente dos sonhos é mulher, na faixa etária de 22 a 35 anos, e a principal dor desse paciente, desse incômodo do meu paciente, é o sorriso não estar bonito. Ela se olhar no espelho, ver o sorriso dela e achar o sorriso amarelo. Isso gera uma insegurança, faz com que ela não sorria, muitas vezes sorri colocando a mão na boca, utilizando filtros, aquele sorriso meia boca que não aparece os dentes. Então esses são os incômodos e as dores do meu paciente dos sonhos. Então na hora que eu sento para produzir o meu conteúdo, eu vou pensar nessas dores, nessas dificuldades e gerar o desejo nesse meu paciente de fazer esse procedimento, que é o que eu gosto de fazer, e que ele queira fazer esse procedimento comigo. Então deu para você perceber como que é fundamental você definir esses tópicos e ter bem claro na sua mente o seu paciente dos sonhos? Agora, esse papel e caneta, esse papel, né, na verdade, que você anotou tudo, todas as vezes que você for sentar para produzir o seu conteúdo, você vai olhar esse papel e dar uma revisada para refrescar na sua mente com quem você quer falar, tá joia? Dando sequência agora ao nosso conteúdo aqui, vamos para a parte mais mão na massa, tá? Essa parte inicial que a doutora Lili falou é a parte estratégica. Junto com ela, você também vai anotar no papel o porquê que você escolheu essa área, porquê que você escolheu a odontologia, né? E isso vai te nortear agora nos posts. Primeira coisa que você vai fazer vai ser uma série de fotos suas, tá? Se você não tem foto profissional, arruma o cabelo, passa uma maquiagem, escolhe um cenário legal, um cenário que dê contraste
e você vai fazer uma série de fotos. Então, dando sequência, se você quer começar a fazer as suas postagens, após fazer essa parte que a doutora Lília já mencionou, da pessoa, do paciente que você quer que entre na porta do seu consultório, anota também o porquê que você escolheu a odontologia e o porquê que você escolheu essa área em específico. A primeira coisa que você vai fazer vai ser arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, colocar uma roupa bacana, mais social e fazer algumas fotos suas, mesmo que seja com seu celular, de maneira mais profissional. Se você não tiver ideia de pose que você pode fazer, você pode dar uma pesquisada no Pinterest, tá bom? E aí você vai para uma parede, igual aqui a gente tem um painel que dá contraste, ou uma parede branca e coloca uma roupa mais escura e vai fazer várias fotos. Inclusive você pode usar os filtros que tem no Instagram para fazer essas fotos. Depois você vai pegar essas imagens, vai até o Canva, um aplicativo que tem, e você vai utilizar essas imagens, mais alguns posts que já tem prontos. Assim que você entrar no Canva, tem uma parte que chama Posts para Instagram. Você vai pegar que já tem alguns templates prontos, e aí a gente vai planejar. Se você não tem o costume de postar, para o mês de janeiro a gente vai planejar 5 posts. O primeiro deles vai ser contando a sua história, tá? Pode até se chamar Deixa eu te contar a minha história. Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre mim. E fala por que você escolheu odontologia, como é que foi esse processo, se você passou por alguma dificuldade. O segundo post você vai falar sobre algum procedimento. O procedimento-chave que você gostaria de estar realizando no seu consultório, tá? Então, alguma dúvida que esse paciente tenha. Por exemplo, no meu caso, que sou implantodontista, uma dúvida comum que o meu paciente tem é o medo da rejeição do implante. Dele fazer um investimento num procedimento e acabar perdendo por conta de rejeição. Então, você pode abordar esse tópico. O terceiro post você vai falar sobre como você causa transformação na vida do seu paciente através do procedimento que você executa. O quarto post, vamos contar a história. Sim, as pessoas adoram ouvir histórias e adoram ler sobre histórias, né? Então, você vai contar a história de algum paciente, algum caso que você tem no consultório que te marcou e o porquê. Se não tiver foto junto com esse paciente, você vai fazer uma foto sua e contar a história. E o quinto post vai ser um post de alerta para o seu paciente. Os riscos de ficar adiando e alguma coisa relacionada ao seu procedimento. Então, o risco de ficar adiando o procedimento de canal, a limpeza, o implante dentário, aquele dente que está quebrado, enfim. Então, você vai vir trazendo alguma coisa nesse sentido. A partir de agora, você vai começar a ter olhos atentos para quando tiver casos interessantes e você fotografar. Lembrando que se o seu direcionamento é para o paciente, não é interessante que as fotos com procedimentos tenham sangue ou sejam imagens que não agradem o paciente. Pode ser uma foto do sorriso finalizado, né? Fotos suas com os pacientes e quando você estiver no consultório, fotos suas sozinha para você ir alimentando o seu Instagram. Bom, aqui a gente está dando um direcionamento, fora um planejamento de como você pode executar. Deixe aqui no comentário se você gostou desse tipo de conteúdo e quais são as suas maiores dúvidas para a gente trazer respondendo elas, tá? No mais, eu peço para você se inscrever no nosso canal, curtir, dar o like e encaminhar para aquela pessoa que precisa dessa mensagem.